E veja, primeiro, nós passamos por um período agora onde nós tivemos muitas reformas importantes. Quando os economistas, nos idos ali da década de 2010, falavam das razões para o baixo crescimento estrutural do Brasil, eles apontavam uma série de questões. A falta de uma reforma previdenciária, a falta de uma reforma trabalhista, dificuldade para a realização de negócios, falta de investimentos consistentes em infraestrutura, a falta de investimentos em saneamento básico, a nossa falta de efetividade na educação, a questão do crédito, a falta de oferta de crédito, ou seja, razões estruturais para o baixo crescimento do Brasil. E ao longo dos últimos anos, em especial a partir de 2016, a gente começou a ver uma série de reformas sendo aprovadas. Nós aprovamos a reforma trabalhista, que estava, por exemplo, na pauta de observação dos investidores estrangeiros. A gente que lidou muito com captação de investimento externo, a gente observava que essa era uma preocupação, isso saiu da pauta. A reforma trabalhista ajudou muito o Brasil. Nós aprovamos a reforma da Previdência, nós aprovamos o marco do saneamento básico. Só no ano passado, 70 bilhões de reais de investimentos em saneamento foram contratados no Brasil em projetos em parceria com a iniciativa privada. E isso vai dar muito resultado, é um caminho sem volta. O saneamento básico é o novo pré-sal brasileiro. E é transformador, porque quem não tem saneamento não aprende, quem não tem saneamento não tem saúde, quem não tem saneamento não tem produtividade. O Brasil adotou a opção de buscar investimento também com a iniciativa privada para a infraestrutura. Nos últimos anos foram vários leilões realizados, são 900 bilhões de reais contratados. Aprovamos vários marcos importantes, como o marco do gás, o marco das ferrovias, o marco da cabotagem. Então, isso vai dar lastro para a gente dar um passo na direção seguinte. Aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, ou seja, que interfere naquela dificuldade, naquelas questões de doing business. Então, foi importante, nunca se criou tanta empresa no Brasil, e isso tem um reflexo direto na geração de empregos, ou seja, avançamos na direção correta. E, obviamente, fomos impactados por 2 anos de pandemia, e a reforma tributária é uma reforma que tem uma complexidade, porque interfere diretamente na renda dos estados. A gente tem que observar que estamos diante de uma grande oportunidade. O mundo vai se reespecializar, o mundo tomou um susto com a pandemia, tomou um susto com a guerra da Ucrânia, empresas vão migrar, a gente tem a oportunidade de ver elas procurando novos destinos e a gente tem que se apresentar como um novo destino. A gente está vendo a dificuldade da Europa com o sistema de energia que está em frangalhos, está quebrado. Então, o Brasil é um destino preferencial de investimento. E, obviamente, a questão tributária é uma questão fundamental. É uma das alavancas que faltou acionar, a gente tem que acionar agora. Um sistema de tributação regressivo como o brasileiro afasta, inibe investidor. Talentos são desperdiçados na empresa com a energia que a gente gasta, por exemplo, para entender o sistema tributário e buscar meios para pagar menos impostos dentro da legislação que nós temos. Então, é uma legislação complexa. Então, eu entendo que nós precisamos dar esse passo. A reforma tributária é fundamental e eu diria, somaria ao desafio da reforma tributária, o desafio da reforma política, porque nós temos que entender e ler o que está acontecendo no Brasil. Existe uma crise de representatividade que só vai ser suprida com uma reforma política. A reforma tributária precisa, então, fazer com que a gente migre para um sistema menos regressivo, O imposto de valor agregado é um caminho para isso. O caminho apontado aqui pelo Helder é um bom caminho, é um caminho inteligente, separando os tributos federais dos tributos estaduais e municipais. Isso pode permitir um consenso mais rápido. E a gente tem que entender o que exatamente a gente perde. Porque o que o Brasil perde hoje é com a guerra fiscal. Então, um estado como São Paulo, num cenário de reforma tributária, que perderia até alguma coisa de arrecadação no primeiro momento, ganha no momento seguinte. A partir do momento que a gente diminuir a complexidade tributária, nós vamos trazer mais negócios. A partir do momento que a gente diminuir a carga tributária, a gente vai trazer mais negócios. Isso está ficando cada vez mais claro e a gente tem condição, então, e a gente falou isso ao longo dos últimos meses, é necessário descer um tom
abaixar determinados tributos, sobretudo aqueles que são negativos ou são impostos de destruição da produção, de destruição da indústria, aí sim a gente vai conseguir dar passos largos. Então, entendo que mesmo um estado como São Paulo, que perde num primeiro momento, é capaz, num segundo momento, ganhar pela atração de investimento. E isso nos dá conforto. Então, entendo a complexidade, concordo com o Casagrande quando ele diz que isso só vai acontecer se tiver uma liderança forte, que atue dentro do Congresso, mas há uma disposição, eu acho que um consenso, que é uma reforma inadiável. E é fundamental a reforma tributária para que a gente aproveite a oportunidade que está aí diante dos nossos olhos no exterior, porque várias alavancas para o crescimento estrutural foram acionadas. Resta a reforma tributária e a gente precisa atacar isso de frente para aproveitar essas oportunidades que estão aí diante dos nossos olhos.